Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Pode Integrar. Eu sou Ronaldo Trescente e nessa oportunidade eu tenho a honra, a alegria de compartilhar com vocês a presença aqui do amigo Álvaro Dili. Eu vou falar o nome dele completo, Álvaro Luiz Dili Gonçalves, mas é mais conhecido como Álvaro Dili. Ele que é diretor de inovação, de RH, da SLC Agrícola, a nossa maior empresa agrícola do Brasil. Eu considero como a empresa mais organizada, uma empresa de excelência, que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu vim aqui para o Cerrado, e também tive a oportunidade de conhecê-lo a essa época, e a empresa foi crescendo, ele foi crescendo na empresa, e depois, agora eu tenho essa honra, essa alegria de trazê-lo aqui para compartilhar essa experiência de gestão, de inovação, de eficiência, de controle, de comando, enfim, a gestão, certificação também hoje, a SLC é uma empresa que atua muito forte, a gente se encontrou e estávamos falando isso aqui em 2014, no Encontro Nacional de Plantio Direto em Bonito, no Mato Grosso do Sul, onde ele fez uma apresentação contando o case de sucesso, e desde aquela época eu vim imaginando, e agora tive a felicidade dele aceitar o convite e estar vindo aqui. Então, Álvaro, estou muito feliz em encontrá-lo, poder te dar um abraço pós-pandemia, e você está vindo aqui compartilhar e contribuir sua experiência. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ronaldo. A alegria é toda minha de rever o amigo, colega de trabalho, próximo à Fazenda Pamplona, onde eu iniciei as minhas atividades. Então, é uma honra estar aqui participando do teu programa. Muito obrigado, viu? Quero que você agradeça também a sua empresa, ao Pavinato, Sim. Me diga o nome agora que eu estou esquecendo. Aurélio Pavinato. Aurélio, isso, Aurélio Pavinato. Eu comentei com você que tenho aproximado bastante do professor Paulo Pavinato, da Exalc, irmão dele, e tantos amigos que a gente fez nessa jornada aí da SLC, Nilvo Altman, que já não está mais na empresa, mas tantos, que a gente conheceu, profissionais de altíssimo gabarito. Uhum. Muito bem, eu queria que você então falasse um pouquinho para nós, da sua trajetória pessoal e profissional. Quem que é Álvaro Dili? Álvaro Dili é um engenheiro agrícola formado, nascido em São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, criado e desenvolvido e educado em Pelotas, na cidade de Pelotas. Me formei, então, em engenharia agrícola no final de 1985 e, de acordo com as regras e da época, você lembra muito bem que a década de 80 foi uma década perdida e que as empresas não iam para dentro da universidade oferecer desenvolvimento, oferecer oportunidade de trabalho, sequer estágio. Então, naquele momento, a gente se formava e ia à luta em busca de oportunidades. E eu tive uma oportunidade muito boa na antiga agropecuária Schneider Logman de vir para uma fazenda, no caso da SLC, aqui no estado de Goiás, em Cristalina, Fazenda Pamplona, que foi a fazenda pioneira do grupo SLC no Cerrado brasileiro. Então, o Cerrado estava começando, foi lá em 79 e 80, e a Fazenda Pamplona foi implementada. Eu vim, então, em 86 para cá. A fazenda estava ainda sendo construída, estava sendo investida, e desenvolvendo, basicamente com soja, e a Embrapa, na época, também estava profundamente envolvida com as tecnologias e buscando equilíbrio químico, especialmente para produzir no Cerrado, desenvolvendo questões de calcário, desenvolvendo como abertura de área de quais áreas seriam viáveis para fósforo, na época. Fósforo, etc. E a gente estava batalhando ali. Eu lembro bem que a história já contava ali que o primeiro ano a Fazenda Pamplona produziu
8 sacos de soja por hectare, trazendo a tecnologia gaúcha, a tecnologia para o sul. E o quanto evoluiu, já quando eu cheguei lá, já estava produzindo algo como 20 e poucos sacos por hectare, 30. E assim foi, mas eu vim como engenheiro agrícola, né, para cuidar das máquinas, dos equipamentos, ser um gestor de oficina e desenvolver todo um processo ali de revisões preditivas, preventivas e organizar as máquinas da época, né? E eu fui me desenvolvendo na gestão a partir disso, né? Comecei a entender melhor o que é uma fazenda no Cerrado brasileiro, porque as fazendas que eu conhecia era de arroz irrigado, né, por Sim. inundação lá no Rio Grande do Sul, e tive um pequeno estágio lá para conhecer como é que era isso, mas aqui foi um aprendizado totalmente novo, um clima novo, uma região nova, né? Eu sempre brinco assim, quando eu cheguei na fazenda, não tinha energia elétrica, não tinha telefone, só tinha rádio de comunicação, né? E alguns poucos, tinha o refeitório, um ou outro alojamento do lado do refeitório. Então, eu estava em construção, tinha um armazém, né? E uma oficina, basicamente. E a gente, jovem, né? Jovem, foi acreditando nisso, houve uma sinergia de cultura pessoal minha, né? De onde eu vim, do ninho, onde eu nasci, com a cultura implantada também nessa companhia, e isso foi me retendo ali. Então, a partir disso, né, houve um crescimento, passei a ser coordenador de obras por ser engenheiro, passei a ser até coordenador da própria lavoura, tive que estudar um pouco mais de agronomia, fazer alguns intercâmbios, fazer alguns, eh, digamos assim, mais estudos Sim. aprofundados, né, sobre agronomia para conduzir a lavoura da Fazenda Pamplona, apoiado na época pelo nosso colega Nilvo Altman, que fazia toda a parte de pesquisa da Fazenda Pamplona e também da Fazenda Planalto, que era a fazenda do Mato Grosso do Sul. Então, eu estava organizando a pesquisa, era um profissional muito competente, dedicado, e que me ajudou nesse processo de aprendizado, né, de imersão em agronomia. Em seguida, a gente começou a pensar em plantio direto, desenvolvemos o plantio direto, máquinas, etc. Depois veio a irrigação, o Vale do Pamplona já era tradicional em irrigação por pivô, dada a riqueza de recursos que havia ali. Foi a primeira Topografia que favorece também, né, Álvaro? topografia, altitude, solos que na época a gente não sabia lidar com ele, era muita grade niveladora para herbicidas, etc., né, pré-emergentes, aquela coisa. Então ficava um tapete assim. Mas o que acontecia? Os desastres aconteciam. Chuvas de final de outubro intensas, Hum. acima de 100, 120 milímetros, e que Erosão, levavam. perda de É, solo. isso era uma desgraça para nós a todo ano, Sim. né? Então, isso assim começamos, tá? E eu fui evoluindo na gestão, fui ser gerente da Fazenda Pamplona, né? Uma promoção, maior responsabilidade, conduzir as equipes, né? Como deveriam ser. Fiquei 4 anos ali e fui para a Fazenda Planalto, final de 97 e 98. Fui transferido, então, para Mato Grosso do Sul e fiquei por mais 4 anos como gerente de fazenda. Então, Costa Rica, não é? Costa Rica, Costa Rica, perfeito. Chapadão dos Baús ali, né? Uma Isso, região maravilhosa, incrível, a exato. mais estável que eu conheço. Ainda hoje a Fazenda Planalto é referência em estabilidade, de clima, de produtividade. Claro, cada vez mais produtividade por causa da tecnologia, manejos, etc., né? Mas ali encerrou a minha carreira depois de 16 anos em fazenda, a minha carreira de fazenda. E fui, Perfeito. então, para a matriz, aí é uma outra etapa, outros desafios, outras responsabilidades. Maravilha. Bom, muito bem. Tive oportunidade a essa época, né, de conhecer de perto o trabalho de vocês, que você comentou, né, o apoio ao plantio direto. Inclusive, o nosso amigo Nilvo Altman lançou um livro, né, Isso, depois, não só. 25 anos de experiência, todo o trabalho de validação, de pesquisa para uso dos insumos, né, nas Uhum. fazendas.
Mas eu queria saber, Álvaro, o que acabou levando você a atuar com inovação, gestão, certificação, sustentabilidade dentro do grupo? Foi nessa mudança que você teve para a matriz, e aí você começou a ter esse contato, essa demanda surgiu, a oportunidade, como diz, né? O cavalo arriado É. passou e você, cavalo encilhado, a gente passa para cima. Veja bem, as coisas vão se encaminhando, né? Então, quando eu fui para a Fazenda Planalto, fiquei os 4 anos lá, a gente desenvolveu, começou a plantar algodão na empresa, foi lá em Costa Rica, foram 412 hectares, algo nessa linha, e a gente viu que nós éramos bom, a gente sabia produzir algodão, uma cultura que apaixonava os agrônomos, que as pessoas tinham que se dedicar a essa nova cultura no Cerrado. E as outras fazendas em seguida começaram também a plantar. A própria Fazenda Planalto começou a plantar mais. Depois ali já havia Fazenda Planorte, no Mato Grosso, e outras fazendas. E começou a ganhar corpo o algodão. Por ser uma cultura, uma commodity mais especial, com atributos de fibra, características intrínsecas, extrínsecas da fibra, nós tivemos que estudar muito isso Sim. para entender. Porque chegava na época lá de vender o algodão, o pessoal lá da matriz em Horizontina, eles vendiam como vendia tonelada de soja, tonelada de algodão. E quem dizia para a gente que a gente tinha produzido eram os compradores que iam lá, os traders, Sim. né, que olhavam as pilhas e puxavam fibra. Olha que interessante, puxar fibra e dizer, olha, isso aqui é isso que você tem, é aquilo que você tem. E aquilo me chamou a atenção. Como que alguém vem aqui, o comprador, e diz que eu tenho isso, eu não tenho aquilo, eu tenho esse defeito. Nós começamos a criamos então um programa de qualidade do algodão em 98, 99, que inclusive hoje nós estamos na 25ª reunião do Encontro de Qualidade da SLC, desde 99, então, que tem esses encontros anuais em diversas fazendas, principalmente na Fazenda Pamplona era feito, agora o grupo está grande, então tem que ser aqui, para as pessoas virem, a gente acompanhar todo o desenvolvimento da qualidade, onde que estão os nossos erros, como é que a gente vai Sim. aprender, como é que a gente vai melhorar É os um nossos processo, né? Uma processos, evolução, né? a evolução dos processos, né? Então, nesse meio, quando eu fui lá para a Matriz, eu fui como gerente de projeto de qualidade e também da mecanização na época. Ao mesmo tempo, aconteceu a mudança da sede da SLC Agrícola, que estava em Horizontina junto com a indústria de máquinas, e foi para Porto Alegre, né, lá onde estavam os nossos acionistas majoritários. E, a partir disso, acabou eu assumindo recursos humanos da empresa na época, pela experiência com gestão de fazenda, por já ter lidado com em outras oportunidades, eu conhecia já a cultura da empresa e os processos, então, e eu assumi esse desafio. E aí eu digo assim, não, agora eu rasguei meu diploma de engenheiro, né, e vamos aprender outra coisa, outra área de conhecimento. Desaprender para aprender de novo. Então eu já vinha nesse processo de sempre ser um cara curioso, inovador, né? Vários exemplos ao longo da carreira, como as máquinas para plantio direto que a gente desenvolvia na fazenda, o próprio planejamento para plantar irrigado na SLC foi um desafio bastante grande. Imagina plantar feijão do jeito que era plantado daquele Sim. jeito, né? E a gente foi organizando essas coisas todas, e depois o próprio projeto também de qualidade do algodão. Eu disse, eu vou aprender mais uma coisa, que é lidar, fazer gestão de pessoas, vou me introduzir nessa área, vou aprender, vou fazer imersão, vou participar de convenções, congressos, vou circular nesse meio, eu vou aprender também a fazer desenvolvimento de pessoas. E na Perfeito. época, o Recursos Humanos era muito mais departamento de pessoal do que desenvolvimento, capacitação. E a gente criou uma trilha, a partir de 2002, quando a gente mudou para Porto Alegre, de desenvolvimento, especialmente das lideranças. Então, recursos humanos foi... Então, na época, acabei sendo recursos humanos e qualidade. E a própria mecanização ainda comigo ali mais um tempo. E assim eu me desenvolvi até a empresa abriu capital,
em 2007. A empresa foi inovadora naquela época, foi pioneira, vamos dizer assim, como uma das primeiras, ou a primeira empresa do mundo, dentro da porteira, produtor de commodities, né, a abrir capital, né, em 2007. Então, ali a gente percebeu a transformação da companhia. Nós tivemos que melhorar nossa governança geral da companhia. A gente teve que padronizar muito mais os nossos Os processos, POPs, né? porque a gente já estava também em vários estados e distante, descentralizados, porque a matriz no Rio Grande do Sul. E a gente precisou aprender a fazer isto, fazer esses que a gente chama de rollout, né? Que é aplicar os mesmos processos em todas as nossas unidades. Então, começa pela capacitação, porque em empresas como a nossa, que tem os 3 pilares bem claros, assim, primeiro pessoas, depois processos, e aí que tecnologia vai se adaptar. Aí são os 3 Sim. pilares, e a gente é muito assim. Não tem como uma empresa do tamanho da gente não ter um certo comando e controle. Perfeito. Né? Então, tu Tem tem que que ter ter rigor, né? Tem que e ter. processos claros, Sim, processos escritos, muitas políticas, e uma empresa de capital aberto deve muito ao mercado, sim. responder ao mercado, se expor ao mercado, né? Comunicar, né, Álvaro? Muita comunicação, a estrutura da empresa mudou e o nível de resposta que nós temos que dar saiu de uma coisa mais focada aos acionistas majoritários, a família, e foi para o mundo. Muita gente, muitos investidores que precisam saber o que acontece na Sim. empresa, né? Tem que cuidar com a bolsa, cuidar a bolsa de valores, tem as suas regras, CVM, etc. Então, o marco também importante para a empresa foi o 2007, que foi a abertura de capital, e o follow-on na sequência, né, em 2008, que faz a segunda parte dessa abertura de capital. E nós estamos até hoje, eu diria assim, muito felizes por estar tantos anos assim na Bolsa de Valores e sendo um destaque, né? Uma empresa de destaque até hoje, né? Maravilha. Eu gostaria que você destacasse, se possível, né, quais foram os principais desafios, né, que a empresa, mas você na liderança desse processo, nessa implementação de sistemas de gestão, né, de governança, de certificação, quais foram os principais desafios? Porque a gente vê lidar com pessoas não é fácil, né? A nossa cultura no campo é mais difícil, às vezes a gente tem ali costumes, a fator cultural enraizado, às vezes a própria formação de pessoas de mão de obra no campo, né? Ela não tem o nível de formação, de Sim. aperfeiçoamento que outros setores, por exemplo, da indústria, do comércio, enfim, como que foi isso? Imagino quanto você deve ter suado, né, Álvaro? Novamente, né? São oportunidades que surgem. Quando a empresa abriu o capital, a gente tinha muito claro os nossos aspectos fundiários, a compra de novas áreas. A empresa abriu o capital, então, a partir do momento chegou o recurso, aí teve que ampliar, comprar novas Aí áreas e vocês expandiram para a Bahia, né, para foi outros isso, para a estados. Bahia foi o primeiro passo ali, 2007, 2008, com os recursos, né, vindo dessa abertura de capital, que foi investir mesmo na produção, no crescimento orgânico da empresa. E aí a gente se deu conta da prestação de contas, especialmente com as questões ambientais, Uhum. né? Licenças ambientais, tudo certinho. A empresa sempre seguiu o jogo nas 4 linhas, que nem se fala. Na hora Perfeito. de abrir, fica lá os 20%, fica os 35% e tal. Mas esse licenciamento que passou a ser obrigatório previamente, né, para poder abrir, para ter uma orientação, para estar no mapa e tal, as secretarias estaduais se organizando também, surgiu essa oportunidade e a empresa disse, Álvaro, quem sabe você também não cuida dessa parte ambiental, enquanto tem algum especialista comprando terra, etc, etc. Para mim, outra área de conhecimento totalmente diferente, né? Também tive que aprender muito, também tive que estudar muito, correr muito atrás de informação para fazer isso. Então, eu assumi também o meio ambiente.
ali em 2007, 2008. Nem tínhamos ainda o novo Código Florestal, né? Não Estava naquela tínhamos. Estava, negociação. isso mesmo, estava naquela conversa aqui na Câmara Isso, dos Deputados, ainda estou numa discussão já há bastante tempo, né? Mas exato. sem ter ainda os marcos regulatórios, e a gente já estava lidando com isso. Então, como é que surgiu essa ideia? Foi ali em 2008, a gente teve uma visão, uma discussão interna, e eu até coloquei assim, ó, eu acredito que o futuro da agricultura será agricultura certificada e rastreável no futuro, né? E o que a gente está vendo hoje, 15 anos depois, 16 anos depois, a gente já vê toda essa pressão. Então a gente começou a se organizar, Ronaldo, naquela época, Perfeito. sabe? E o que a gente pensou assim? Bom, a gente pensou logo em certificações internacionais, né? Então a gente foi para a ISO 14001, a gente foi para a ISO, na época era a OSAS 18.001 e a NBR 16.001, que era de responsabilidade social empresarial, e a OSAS era de saúde e segurança. E a gente formou um sistema de gestão integrado numa plataforma bem Robusta, né? inicial Ah, ainda, tá. né? Bem inicial ainda, mas com a robustez de ter três e topar o desafio assim, qual é a fazenda que vai ser a primeira a ser certificada, né? Com essas três certificações internacionais, porque isso é coisa da indústria. Sim, é verdade. É. O agronegócio é o último recanto que não tinha essas certificações assim que garantem muito o processo, faz você se organizar, né? E a gente estava num desafio, será que isso vai dar certo? Será que não vai dar? E aí o gerente na época da Fazenda Planalto, ali de Costa Rica, ele disse, não, eu quero fazer isso aqui porque eu acho que vai me ajudar bastante. E essa primeira fazenda, Ronaldo, a gente demorou, olha que era fazenda já da SLC, há muitos anos. Sim, 4 anos de trabalho na fazenda para a gente certificar nas três certificados aí internacionais, nas três normas internacionais. E foi um sucesso, porque a gente deixou rodar um pouquinho e viu que melhorou muito os processos da fazenda, né? Toda vez que eu chegava na Fazenda Planalto vindo de outros, eu digo, mas está todo mundo de férias aqui? tudo Não, redondinho, não né? estou vendo ninguém correndo, nem poeira, nem o pessoal fazendo a coisa certa. Chamou muito atenção. E em seguida, não deu nem meio ano dela estar rodando, a gente já começou a implantar outras. A segunda já demorou 1 ano e meio. E hoje a gente coloca 2 fazendas por ano nesse processo de certificações. Tem certificados internacionais na empresa. Qual foi o desafio? Demonstrar que essa organização não aumenta o custo de produção, não. Ah, Sim, por que vão fazer? Porque são muitos ajustes que você tem que fazer na infraestrutura, na NR12, tem que adequar a NR35, NR33, tem que estar tudo, além da NR31, evidentemente, que é a trabalhista sim, do perfeito. campo, essa é a básica. A gente teve que organizar tudo isso e a gente viu que nós somos mais eficientes utilizando essas certificações. Hoje, das 23 fazendas que nós temos, é, 16, 16 fazendas já estão com essas normas todas, né? Essas três normas. Correto. E entra mais 4 agora. Vamos chegar Perfeito. já praticamente a 20 fazendas e o nosso objetivo é ter todas as fazendas até Isso é 2028 legal. nessa certificação. E a gente acrescentou mais uma, que hoje a gente só tem 6 fazendas, que é a ISO 9001 na indústria, na agroindústria. A Correto. ISO 9000. Então, ele é um guarda-chuva hoje, o sistema hoje sim, muito robusto, tá com sistemas em nuvem e tal, e que a gente controla todas essas licenças, hora que vence a licença, o que está faltando, a documentação, está tudo organizado na plataforma aí dentro da SLC. Muito bom. Eu lembro que quando a gente se encontrou em 2014 em Bonito, Mato Grosso do Sul, né, Sim. no Encontro Nacional de Plantio Direto,
Você fez uma apresentação e você falou, deu trabalho, né? Foi um desafio muito grande, mas antes a gente não via onde vazava pelos dedos na mão, né? Depois que conseguiu implantar esse processo de gestão, né, você passou a ter um controle total e começou a funcionar redondinho, né? Não Uhum. trabalhou, não há mais necessidade de trabalhar às vezes no domingo, num feriado, né? Então tudo está dentro de uma previsibilidade e atendendo a um planejamento prévio, né, Álvaro? E agora eu Uhum. queria saber, em termos de mercado, o que que isso trouxe de benefícios para a empresa? Veja só, o primeiro passo é fazer essa estrutura de base. Não é fácil para um produtor, por exemplo, fazer isso que a SLC fez, iniciou há 15 anos atrás. Mas por crença e por acreditar que nós éramos possíveis, a gente estava num momento ali muito inicial de capital aberto, a gente foi em frente e acreditou que isso ia nos ajudar, né? E a primeira coisa que a gente pensou assim, bom, a SLC Agrícola vai ter que colocar os seus produtos em qualquer mercado do mundo, dos mais exigentes aos mais comoditizados, Perfeito. entendeu? Então, o caminho a ser seguido foi esse, né? A gente tem que melhorar o processo o tempo todo, melhoria contínua, vai afinando, reduzindo despesas, reduzindo desperdícios, vai melhorando a tua eficiência operacional a partir que você organiza os teus processos, mas não que a gente seja perfeito, né, Ronaldo? Não É existe claro, não essa existe. perfeição, Perfeição é mas para Deus, a gente diz, né? a gente ainda tem problema aqui e acolá e tal, mas a gente está num processo sempre evolutivo dessas certificações, né? A importância para o mercado nosso se deu a partir de 2009, que foi concomitante a esse processo com essas 3 normas internacionais, que foi a gente participar da mesa redonda da soja responsável, a Roundtable Responsible Soy, Perfeito. na época, que aí sim, aí eu ia certificar o meu produto. E a ideia é que toda a soja do mundo um dia fosse RS. RT-RS, e nós entramos lá. Eu fiz parte do board por 2 anos, a gente organizou os princípios e critérios desse padrão, né? E a gente foi uma das primeiras empresas a certificar RT-RS, Fazenda Planalto, 2011, né? E junto conosco, uma fazenda Era o também. começo do processo aqui no Brasil, né, da soja responsável. Eu acompanhei um Nós pouquinho. fomos a primeira fazenda, nós e uma fazenda da Mage, a certificar RTRS, um processo bem ainda para ser dominado, estava testando e tal. E esse padrão de soja começou a gerar frutos, Bonificações, prêmios. prêmios. Prêmios, né? Você vendia a tua soja a preço de mercado e tal, tal, e aí tinha uma plataforma para negociar, você tinha tantos créditos lá, dessa RTRS, e o comprador vai, até hoje, vai na plataforma e a gente fica Sim. discutindo o preço e tal. E começou lá com 6, 7 dólares por tonelada a mais, e hoje está numa faixa de 2, 1,5, 2 dólares por tonelada. Mas nós acreditamos muito e melhorou bastante a nossa produção também, a nossa jeito, nossos processos, seguindo esses 5 princípios e critérios. Hoje a gente tem 15 fazendas nossas, que são RTRS, que certificam em torno de 70% de toda a soja da SLC é RTRS. E a gente tem uma vantagem em relação a outros. Tudo que numa fazenda eu tenho soja, RTRS, está dentro do meu silo lá. Não precisa segregar, né? Não precisa segregar, Que maravilha. certo? Então, E essa é uma evolução e trouxe receita extra. Está perfeito. trazendo. O ano passado a gente teve uma receita entre RTRS, Better Cotton, mas mais RTRS e outras, em torno de 10 milhões e meio de reais extraordinários para a Que, receita da que companhia. bacana. E para fechar, né, essa primeira parte, e o que isso trouxe de benefício para os colaboradores, né, e para os consumidores, os clientes, Ah, né? olha, a gente entende que a vantagem é a marca da empresa, a imagem da empresa, a reputação, né? Hoje o agronegócio ele sofre muito de uma imagem desgastada, especialmente
nas questões que dizem respeito a desmatamento, ao meio ambiente, muito Mão de pressão. obra análoga a escravo e por aí Isso, vai, né? por aí vai. À medida que você demonstra essas adequações internacionais, poxa vida, fica mais fácil da gente falar, né? A gente tem falhas na operação, que são erros que podem acontecer pontuais em cada fazenda e tal, mas nós garantimos, assim, por políticas e por práticas, a aplicação desses princípios todos, de todas essas certificações. Então, para a imagem da empresa, é muito bom. Você acaba atraindo também trabalhadores e colaboradores mais especializados, porque entram numa empresa organizada e que segue um padrão. Faz carreira também, né? Faz carreira também, né? Claro. E então tem essa vantagem do trabalhador também, porque à medida que você organiza o processo, tem aquilo que você falou, né? Excessos de jornada, a gente controla isso. Trabalhar sábado e domingo de sol a sol, essas coisas não podem funcionar. Acidentes também Você reduzem, né, tem Álvaro? EPIs, você usa uniforme, a aplicação de saúde e segurança, quer dizer que é pessoas, né? Sempre pessoas, processos e tecnologia que fazem esse movimento organizado da empresa. São assuntos diversos, mas exigem governança, exigem liderança, né? Carreira nem se fala, né? Hoje, o próprio presidente, né? O Aurélio Pavinato, que você conhece ele um Sim, pouco e o irmão dele mais um pouco, também entrou na empresa como um agrônomo lá exato. e hoje é presidente da companhia, né? Então, demonstra a carreira, são vários e várias pessoas que seguiram carreira na empresa, mas para os investidores também, porque a preocupação quando a gente fala de ESG ou qualquer coisa que vem aí para frente é o grau de risco. Exato. Por que eu devo investir? Por que eu devo apostar na SLC, né? Qual é o risco que corremos colocando esse dinheiro de longo prazo na SLC? Quando você tem esse guarda-chuva, você tem essa cobertura dessas certificações e todo esse controle de processo, poxa vida, nós somos capazes de dizer e controlar e mitigar os riscos que a gente conhece. É A muito partir mais seguro, né? cheio de Para todo mundo. levantamentos para todo mundo, né? Maravilha, muito bom. A gente vai fazer uma paradinha para respirar, tomar uma água, né? E a gente volta já já. E eu gostaria de lembrar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, que é uma empresa de fertilizante mineral misto que é mais nutrientes. A gente volta já. Você sabia que a chave para colheitas abundantes está no cuidado nutricional das plantas? Com décadas de experiência e um compromisso inabalável com a agricultura brasileira, estamos aqui para apoiar você, produtor. Com um projeto de expansão contínua, realizamos mais que um salto em números, um salto em nossa capacidade de contribuir de maneira substancial para a agricultura nacional. E é nesse espírito de parceria e dedicação que apresentamos nosso produto, o fertilizante Gefoscal. Eficiência máxima no aproveitamento de nutrientes com distribuição uniforme e fonte de silício. Nosso compromisso é transformar potencial em prosperidade. Escolha Gefoscal e impulsione suas colheitas. Olá, pessoal. Estamos retornando aqui na nossa conversa com o Álvaro Dili, diretor de RH, Inovação, Gestão da SLC Agrícola. Álvaro, eu gostaria que você falasse, né, como foi esse processo de virada de chave da SLC para tendo a sustentabilidade como estratégia. Sim. Primeiro, assim, né? Hoje a minha área é recursos humanos, sustentabilidade Inovação também, e né? TI, né? Entra inovação e tal, Inovação. mas a TI. E essa virada de chave, ela aconteceu justamente quando houve abertura de capital da Certo. empresa, né? Dessas necessidades de uma melhoria de governança, de uma estrutura mais robusta para coisas importantes, né? Mais ligada ao back-office da empresa, não lá no core business da empresa. E a virada de chave vem em função da melhoria contínua que você tem que ter. Então, a sacada foi, como eu comentei anteriormente, né? Foi de que a agricultura do futuro seria a agricultura
certificada e rastreável, e nós fomos nessa linha. Qual foi o desafio para isso acontecer? Primeiro é imaginar que, não, mas, por que nós temos que fazer isso numa empresa que planta commodity? É a primeira coisa, não tem nenhuma empresa que está trabalhando isso, né, Ronaldo? Commodity não diferencia, né, Não Álvaro? diferencia, porque a gente vai estar investindo em qualidade, certificação. Então, o primeiro foi um trabalho interno dentro da empresa, de Convencimento. convencimento, de demonstrar que nós agora temos que responder a mais pessoas. A Europa, principalmente, exigente nessas questões de certificações, padrões, etc. Então, a gente foi caminhando ali. A virada de chave, na minha cabeça, foi acreditar no futuro da agricultura brasileira como uma agricultura tropical mais pujante do mundo. Não há sinais de que um outro país alcance o nosso nível de excelência, né, em produtividade, em menor custo, em capacidade de atender o cliente. A gente tem um monte de problema interno, logística, transporte, portos, etc. Custo, porque os nossos solos são pobres, então tem que enriquecer quimicamente, né? Mas a gente acredita nisso e está demonstrando que hoje, né, comparado com os Estados Unidos, nós já estamos sendo mais exportadores em algodão do que eles, em soja, somos, né, milho, exportador sim, não é o maior produtor do mundo, mas estamos ali muito próximo da potência americana, com muito mais tempo Com de tanto desafio, a gente está sendo mais competitivo. mais competitivo. Isso é uma coisa para a gente pensar, né? A dificuldade que eu vejo no Brasil, Ronaldo, é que, veja só, o agronegócio representa 28% do negócio brasileiro. Então, vai demorar para o Brasil chegar a um país rico, né? À medida que você fica nas commodities, à medida que você fica na O produção valor agregado é menor. valor agregado menor do que a indústria e tal. Os Estados Unidos é pujante, é um grande produtor, mas o agronegócio representa entre 13% e 4% do PIB total da geração de riqueza. Então, é uma diferença bem grande. Então, o nosso desafio brasileiro é você começar a agregar mais valor a essa cadeia, né? E Exato. indústria e tal, mas é uma dificuldade que um país em desenvolvimento tem. Por enquanto, nós somos super eficientes nisso e vamos continuar sendo, assim, o provedor, né? Capacidade de alimentar o mundo, sabe? Com Exato. muita propriedade, eu diria assim, produtos mais sustentáveis. A gente fala. Por que nós somos mais sustentáveis? Porque a gente produz mais com menos. Eu sou capaz de produzir 2,5 safras, no mesmo hectare, num clima tropical, numa agricultura jovem e ainda com muita tecnologia para chegar aí. Maravilha, muito bem. Gostaria de saber quando que vocês iniciaram esse processo de implantação da agricultura regenerativa, né? E por quê? Essa é uma pergunta interessante e muitos já nos fizeram, né? Porque na prática, os princípios da agricultura regenerativa a gente faz desde o início dos anos 90. Só não sabia que era, mas estava fazendo, né? Exatamente, né? Então, aquelas conversas e discussões lá com o John Landers, né? Um cara fantástico, que até hoje a gente se vê por aí ainda, né? Eu vi ele num podcast contigo, né? Acho que ano passado, uma coisa assim. Ah, não, esse ano. Foi esse ano, Esse tá? Esse ano, ano. esse ano. Então, ele foi agraciado com um prêmio também aqui no Brasil e Sim, fora. É um cara que fez toda a diferença para o plantio direto no Cerrado brasileiro. sim. É uma imagem muito importante. E na época, no início de 91, 92, a gente já também lidava com isso. E a gente foi respeitando o ambiente, né? Quanto menos agressão aos solos e Menos tal, impacto, menos né? impacto. Mas isso foi caindo a ficha aí pelos anos 2000, 2000 e pouco, depois que se abriu o capital também, foi se evoluindo, né? Mas sempre teve esse conceito de uma agricultura com plantio direto na SLC. Então, foi natural a passagem para a agricultura regenerativa, né? E a gente foi estudar um pouco o que seria agricultura regenerativa
E o que o mercado quer, na verdade? Voltando lá 15 anos atrás, né, a gente começou a certificar para atender qualquer mercado no mundo. Então, se tem um mercado diferenciado para a agricultura dita regenerativa, por que nós não vamos atrás disso, vamos conhecer isso, vamos implementar? Uma oportunidade a ser aproveitada, né? Aproveitado, já que as bases estavam muito prontas para isso. Correto. Tanto que em 2023 e 22, no planejamento estratégico de 2022, foi ontem, né? Vamos pensar assim. Vamos pensar realmente. A gente decidiu, não, vamos buscar a certificação. Quem que certifica agricultura regenerativa, né? Para a gente também ficar com visão de terceira parte, autônoma e tal. E em 2023, a gente iniciou, no final de 22, 23, iniciamos o processo de certificação. E em 23, final do ano passado, a gente conseguiu a certificação do Regenagri. Perfeito. Né? Em 2 fazendas. Quais? Adivinha, né? Fazenda Pamplona. Pamplona e Planalto, as mais de Costa Rica, as mais maduras da empresa, mais consolidadas nessas práticas todas. E só isso já tornou a SLC Agrícola a maior empresa certificada das Américas em agricultura regenerativa, com 36 mil hectares plantados. Então, o espetáculo agora é só escalar para as outras. É só escalar, né? E agora vão entrar mais 4 fazendas, agora até o final do ano. Nós vamos plantar 230 mil hectares de agricultura regenerativa. E agora essas 2 fazendas, a gente até contribuiu um pouco para a evolução do processo da Regenagri, que agora nós temos, então, a certificação de todo o processo. Não é só da lavoura produzir regenerativo, é também da agroindústria, porque a fibra, né, a Ásia especialmente, os asiáticos e tal, eles querem a fibra. E Correto. A fibra, para ser regenerativa, ela tem que também ver essa cadeia de custódia ali da indústria, né? Então, a indústria também tem que ser certificada, e a gente está com as 2 fazendas também certificadas de ponta a ponta, vamos pensar assim. Então, o que sai dali é regenerativo, a pluma regenerativa, definitivamente, né? E vocês já têm também biofábricas, produzem os bioinsumos on-farm, já estão utilizando também na produção, né, para a redução de uso de pesticidas. Isso. Outro sucesso importante foi a produção on-farm. Desde 2019, a empresa iniciou montando alguns POCs, que a gente fala, né? E viu que funciona, sabemos fazer, e foi muito bem organizado, e a gente escalou isso. Hoje a gente tem 15 biofábricas em nossas fazendas, produzindo os mais diversos micro-organismos, né? Bactérias, um pouco de fungos, e para solos, etc., no combate. A gente viu que dá resultado. Hoje, 15% das despesas que a gente tem com defensivos, o protetor, né, defensivos agrícolas, já é biológico. Então, já tem uma escala de 15% de biológico, e a nossa missão e proposta é já atingir 35% da nossa proteção das plantas biológico. A gente acredita muito, porque a base do regenerativo, e você vai concordar comigo, porque você é um estudioso, professor e lidou também com isso, é a saúde do solo. Exatamente. O foco é a saúde do solo. Vamos deixar os micro-organismos, né, se organizarem ali, eles fazem a luta deles interna. Então, há milhões de anos, né? E para todo esse processo, quer dizer, mas é uma mudança total de cultura e de cabeça nossa, das lideranças, dos agrônomos, quer dizer, vamos ter que voltar lá para Ana Maria Primavera, exatamente, né, dos anos 70, 80, Lutzenberg, colocando que tudo isso pode acontecer, e é uma revolução, eu diria, e o Brasil hoje, bom, esse mercado de biológico cresce muito, é escalável muito. Sim. E está se tornando um ponto de referência. O Brasil é um dos maiores países que utilizam biológicos no mundo hoje, com sucesso, com resultado, e nós cada vez vamos crescer mais, porque a gente acredita muito, mas aí tem uma educação, tem uma transformação, principalmente dos conceitos agronômicos que envolvem isso.
Você falando disso, né, me lembra que quando, né, eu formei, né, fui formado naquela escola com uma linha, uma visão produtivista e a linha da engenharia, certo? A engenharia resolvia qualquer problema. Você Exatamente. comentou antes aqui, né? É, Passa um arado, passa uma grade que resolve. E hoje a gente está vendo uma necessidade de ter uma visão mais holística, uma visão mais da biologia. Então, eu falo hoje que a gente tem que ser menos engenheiro e mais agrônomo, né? Entender processos, nós estamos mexendo com vida, isso. né? E você falou muito bem essa questão de saúde do solo, né? E felizmente a gente tem aí tecnologias, É, a Embrapa principalmente, a doutora Ieda, né? Que sim, desenvolveu a bioanálise, e a gente sim. está vindo com metagenômica, quer É, dizer, a ciência, felizmente a nossa agricultura é baseada em ciência, né? A gente tem aí uma pesquisa liderada pela Embrapa, que é a nossa NASA da agricultura tropical, né? sem dúvida nenhuma. A gente fala, sempre vai nas fazendas, né? E eu brinco um pouco com essa questão, porque lá, 20 e poucos anos atrás, a gente estava na fazenda e tinha oportunidade de ir lá pescar e tal, né? Num riozinho ali e tal, pegar uns peixinhos e tal. E é para achar uma minhoca, Dava trabalho. dava trabalho, tinha que ir na horta de alguém, pegar minhoca e tal. Perto lá É, da pocilga, né? Porque era. é. Você ia na horta das pessoas ali, aí tu É, encontrava a minhoquinha para salvar a pátria e tal. E hoje, nas nossas lavouras de soja, milho, algodão, você vai lá com a pazinha e tira e você pega minhocas. Assim, não é difícil, é fácil sim, até. Virou comum, né? Naquelas áreas com palhada, cobertura de solo, que é a grande melhoria que a gente está vendo até para contribuir com a redução das emissões do gases de efeito estufa com remoção e permanência mais fixa do carbono no solo, que é um desafio bem gigante. importante, gigante, né? Gigante e importante. É. Muito bem. Há teve um período que a SLC tinha trabalhos de integração agricultura-pecuária, ou hoje denominado lavoura-pecuária, né? Isso fez parte do business da empresa e depois reduziu. Como que hoje está isso? A empresa enxerga isso como uma alternativa? Está voltando? Gostaria que você desse um panorama. Pois é, né, a gente parece até que naquele tempo, lá de 86, 7, 8, a gente tinha pecuária na Pamplona e essa pecuária ela foi evoluindo para desenvolvimento genético de zebu. Então a gente tinha touros, produzia bezerros de padrão raça, Tourinho a Nelore. pasto, né, que o pessoal fala. Não, a gente tinha cria e recria na época, Ah, não né? tinha genética de venda de Não, a gente aperfeiçoava a raça e tal, certo. fazia seleção. Isso foi até os anos 2000 ali, 99, 2000, quando a gente não era o core da empresa, estava tirando Sim. muito a atenção da empresa e não trazia resultados financeiros na época. Então, se acabou ali para o ano 2000, 2001, 2002, acabou a pecuária na SLC e focou então, na produção mesmo, Grãos e fibra. agricultor. Agricultor, que é a origem da empresa, era assim que era para ser. Hoje a gente está vendo uma sinergia novamente. Os últimos 4 anos se começou a pensar novamente, à medida em que veio mais esses manejos mais sustentáveis, utilização do plantio direto, a própria agricultura regenerativa. Na verdade, a gente está vendo benefícios hoje em fazer esses sistemas integrados. E aí inclui ILPF, e a gente colocou um B no final. ILPF-B. O que é o B, na verdade? O B para nós são os bioinsumos. Ah, perfeito. Tá? Então, o sistema é tão integrado e circular Eu pensei hoje. que era bem-estar. Não, não, não. A gente está falando de bioinsumos, Certo. que vem da nossa economia circular, então você integra todo esse processo, novamente, que a gente pode falar um pouco mais tarde, mas aí que se começou a pensar mais em integração lavoura-pecuária, para melhorar, então, a saúde do solo, para montar um equilíbrio entre o químico, o biológico e o físico do solo. A gente está vendo bastante benefício já.
E avançamos, né? A gente hoje tem um gerente de pecuária, há 1 ano e pouco aí que a gente organizou essa estrutura, porque a gente precisava tracionar isso, e na SLC tudo é grande, e a gente vai terminar esse ano, tanto no processo de integração lavoura-pecuária, quanto no TIP, a terminação integrada a pasto, esse ano a gente deve fechar 43 mil bois vendidos no ano, dentro dessa integração lavoura-pecuária na SLC. Que maravilha, que bacana, muito bom. Com desafios maiores. Queremos logo chegar a 80, 90 mil bois. Muito bem. Você comentou rapidamente e gostaria que você voltasse e abordasse um pouquinho essa questão da economia circular. Né? Como é que vocês estão nesse processo? Como é que está sendo os benefícios? Né? É um desafio. Né? Você comentou comigo sobre isso, né? Quando a gente estava acertando para você estar vindo aqui. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor como é que é isso. É um projeto pioneiro. Eu desconheço outra empresa, outra fazenda rural que pensou em economia circular para resolver alguma dor, né? E qual era a nossa dor ali? A gente já tinha todo um processo de coleta seletiva de resíduos sólidos, toda direcionada, dando o destino correto para tudo isso dentro da fazenda. Então, você conhece uma fazenda nossa ou 2 fazendas, você vê que está organizado, você vê que não se espalha lixo em lugar nenhum. Exato. Estão ali, então você faz separação, embala, e vem os compradores e levam todos os nossos resíduos sólidos hoje, tanto o classe 1 perigoso quanto os recicláveis. O perigoso dá o destino lá para os alto-fornos e tal. Então, está tudo controlado com relação a isso. O que sobrou? Sobrou os não recicláveis, que iam para onde? Para o aterro sanitário ou o famoso lixão que tem nas fazendas. Cidades. Nas cidades e nas fazendas. Nas fazendas, é verdade. Também, bota lá no lixão. Cava um buraco e joga lá e depois tampa. E esse é um problema ambiental grave, né, para cidades e para qualquer lugar. Um outro conceito que a gente tem é assim, tudo é reciclável no mundo. Os recursos são finitos, é verdade. Exato. Mas tudo, 100% você pode reciclar. Por que não reciclar esse resíduo sólido seco que você tem? Quais, por exemplo, de todas as nossas soja, milho e casquinha de algodão, tudo que sai da agroindústria, eram alocados nesses ambientes ali que acabavam esquentando, pegando fogo e gerando poluição, gases, né, permeando na profundidade do solo. E essa era uma dor que nós tínhamos que resolver, tanto pela exigência legal quanto, tem que encontrar uma saída. E aí tivemos a felicidade de pensar a equipe de sustentabilidade, pensou, estudou projetos, vários tipos, e nós resolvemos apostar num sistema de economia circular que começou em 2021, 22, por ali, né, muito inicial, mas dentro de critérios técnicos e científicos. Então, com apoio de algumas consultorias, a gente fez isso na Fazenda Pamplona. De novo, a fazenda que starta pioneirismo em quase tudo. Na empresa que você quer experimentar, você parte ali para Pamplona. E, assim, foi uma surpresa muito grande. A gente implantou as 3 fases dessa circularidade na fazenda. A gente saiu de uma reciclabilidade de 30%, e em 6 meses nós estávamos com reciclabilidade de 98%. Nossa, 98%, que maravilha! Hoje está em 99,8% a reciclabilidade. Não vai nada em lixo, desapareceu tudo isso. E o mais interessante é que você pega todo esse material, é seco, a gente chama de reator seco, não é como a compostagem de confinamentos, de origem de confinamento, que é úmido, tem um outro processo, tem outra ciência para desenvolver isso. E com o apoio de uma consultoria especializada, a gente tem lá na Fazenda Pamplona, se você for lá, estão lá aqueles montes lá sendo processados e que em 6, 7 meses estão totalmente equilibrados ao ponto de colocar novamente nas lavouras, espalhando lá o potássio. Um problema virou uma matéria-prima fantástica. Fantástica. Assim, o objetivo principal nosso era aterro sanitário zero. Esse era o objetivo.
E continua sendo esse o nosso objetivo para resolver a dor do impacto ambiental. Mas o que está gerando ali, embora não seja muito, Ronaldo, não vai substituir a nossa adubação Sim. química tão no curto prazo, mas a gente espera até 2028, 2029, que é o nosso planejamento, quando todas as unidades estejam. Hoje a gente tem 12 já fazendas com economia circular. Quando estiverem todas produzindo, a gente vai ter lá 38 mil a 40 mil toneladas desse composto para colocar de volta na fazenda e enriquecido com muitos micro-organismos, com muita carbono ali, né, disponível e enriquecendo o nosso solo. Que maravilha. Eu acho que isso também, a cabeça das pessoas que estão ali, né, trabalhando, elas imagino que deve mudar, porque percebe, né, muda a cultura, muda a visão, isso mexe, né, com as pessoas, Álvaro, imagino. Mexe e desafia as pessoas a entender esse mundo, né? Porque a gente vai pelo mais fácil, né? A gente comentou antes, você comentou depois também, a questão assim, antes a gente resolvia o problema com a grade. Sim. A gente pegava era a capina mecânica, né? E você resolvia os problemas, botava grade, botava subsolador e chegamos a usar a Iveca aqui no Cerrado Brasileiro. Não faz tanto tempo assim. Sim. Né? Então, tem uma tendência da gente querer facilitar as coisas. E esse negócio de economia circular em fazenda, ele dá um certo trabalho educacional das Sim. pessoas. Você tem que recolher todas as aparas e matérias secas que Mas você... educa muito também, né? E você tem que pesar tudo isso e levar para lá e botar no monte, tem que ficar revirando uma vez por mês, botando água. E tem um certo processo e trabalho, né? Mas sequer a gente precisou aumentar uma pessoa para fazer isso, Sim. numa fazenda, para cuidar disso. É um processo natural e a gente está ligado com a natureza, 100%. E as pessoas se sentem mais responsáveis, mais participativas, mais integradas, né? Mais natureza, né? Mais natureza. Mais saúde, mais desenvolvimento, menos agressão, menos impacto. Muito bem. E eu gostaria que você abordasse também, né, essa questão, você comentou aí em sustentabilidade, essa questão de emissão de gases, né? Como é que você vê e o que vocês esperam dessa implementação do mercado de carbono e o pagamento por serviços ambientais? Muito bem. Bom, a semana passada, então, foi aprovado, né, e sancionado pelo presidente a regularização do mercado de carbono, mercado regulado Exato. de carbono. E, então, tem duas vertentes aí de carbono no mundo. Uma é o mercado regulado, né, o Cape Trade europeu, e que o Brasil seguiu mais ou menos na mesma linha de compensação, e também o mercado voluntário. O agronegócio ficou fora do mercado regulado por uma série de razões. Perfeito. Uma delas é como você mede, na verdade, esse ambiente. Eu não estou falando de indústria, que Sim. você mede muito fácil as emissões. Eu estou falando de um ambiente, natureza, soluções baseadas na natureza, que é a remoção do carbono, a manutenção do carbono onde deve estar. Você é estudioso, é quase um cientista, sabe que carbono ele pode ser mocinho ou bandido. Perfeito. Depende de onde ele está. Se ele está na atmosfera e tem muito, é bandido. Exato. E se ele está no solo, ele é mocinho e está quietinho ali fazendo o papel dele, né? Importante para a redução das... Está sequestrado ali, né? Guardadinho. Sequestrado. Diante disso, a gente acredita muito no mercado voluntário de carbono e também no regulado. Eu acho que a partir do momento que você desenvolve ferramentas tropicais com fatores de emissão desenvolvidos aqui pela ciência brasileira, nós podemos entrar nesse mercado regulado. Hoje a medição ela não é precisa. Perfeito. E aí haveria uma pressão muito maior para o agro se adaptar a essas regras. Então, eu acho que o momento está certo. Vamos evoluir a partir do momento que essa ferramenta ela se torne mais precisa, né? A gente entrar nesse mercado regulado também. Por enquanto, vamos ficar no voluntário. E aí são oportunidades imensas para o Brasil, eu diria. O mundo está de olho nisso. Onde é que eu posso compensar, né?
E aí a gente entra nesse mercado e aprendeu hoje, né? A SLC, desde 2019, colocou uma meta para 2030 de ser carbono neutra no escopo 1 e 2, que é a nossa operação, né? Perfeito. No escopo 1 e 2. E a gente vem desde 2019 trabalhando para chegar em 2030 a gente ser neutro no escopo 1 e 2, e a gente já está entrando no escopo 3 para entender todo esse processo, porque a gente está dentro da porteira, né? O meu escopo 3 é o escopo 1 de alguém lá. Exato. Então, esse alguém tem que também fazer a parte dela e a gente integrar todos esses processos. A gente está num caminho muito bom nessa linha. Então, a gente tem vários processos nossos que estão buscando reduzir emissões, a exemplo, por exemplo, de combustível, a exemplo de organização de logística, né, ao uso de mais biocombustível, na medida do possível e dentro do que é legal. E o nosso principal fator, que é a emissão dos nitratos e nitrogênio, né? Esses efeitos que são maiores emissores, então substituindo essa matéria-prima, reduzindo também. E, ao mesmo tempo, eu estou aumentando as remoções. Então, cada vez mais é o quê? Plantio direto, cobertura. Boas práticas, né? Boas práticas. Mas com cobertura verde, quer dizer, Perfeito. com cobertura o ano inteiro. A gente está aumentando muito as nossas áreas, né? Com braquiárias, milhetos, cortalárias, enfim. Os mix de plantas. É um chá em cima da lavoura, chazinho de tudo que é tipo de erva e tal, para manter os solos protegidos, e a gente vem removendo cada vez mais dentro da ferramenta existente hoje, que é o GHG Protocol brasileiro ali e tal, mas nós estamos ainda pensando em automatizar mais essa captura desses dados para acelerar a nossa pegada de carbono e cada vez mais entender como nós estamos. Nós, desde 2016, que a gente tem a pegada de carbono na empresa, né? Que a gente participa também com os relatórios integrados, né? Ou o GHG, o GRI, né? Correto. Que demonstra lá não só a pegada de carbono, mas o que a gente está fazendo em sustentabilidade, né? Então, a gente já tem um histórico, a gente sabe onde é que estão os nossos pontos ainda a desenvolver, e as remoções a gente tem espaço para chegar lá no final, Ronaldo, depois de já não tem mais o que eu posso fazer na minha operação. Então, aí eu vou compensar em áreas que eu tenho já projetos de carbono, ao invés de colocar à venda esses créditos de carbono, eu aposento e compenso ainda alguma coisa que precisa até 2030. Esse é o nosso plano que está em andamento, e a gente tem em torno de 4, 5 projetos, frentes de carbono, andando, e logo, logo nós vamos estar no mercado também, vendendo crédito de carbono. Que maravilha, parabéns. Muito bem, vamos lá. A gente está caminhando para o final, né? E eu gostaria que você pudesse dar um conselho para os produtores rurais, né, nesse processo todo de implantação, implementação da gestão, da governança, da certificação e vai compliance, um monte de coisa, mas são as 3 letrinhas aí, né, do ESG. Isso. Que conselho você daria para os produtores rurais brasileiros, técnicos que estão envolvidos nesse processo? É um desafio muito grande, mas a gente vê assim estampado no seu rosto a alegria, né? A satisfação de estar avançando, porque é um processo que você diz está em construção ainda, né? Está na excelência, mas é o aperfeiçoamento contínuo. Sim. Então, né, que conselho você daria para quem ainda não tem esse processo implantado? Acreditem que é possível caminhar numa jornada similar a essa, iniciando aos poucos, né? Nós iniciamos aos poucos. Claro que a gente é gigante hoje, mas tudo foi começado com projetos pilotos e estabelecer algum ponto de partida. Não precisa entrar de cara assim com certificações internacionais, mas essas plataformas, esses padrões internacionais do tipo a Mesa Redonda da Soja, o ABR já faz muito isso, né? Quer dizer, o algodão, os produtores de algodão são em números menores, a gente planta menos hectares, né? São 3 milhões de hectares de algodão contra 47 milhões de soja. Então, mas o agricultor do algodão está mais tecnificado e mais preparado para isso. São os primeiros passos para acreditar de que
essas certificações ajudam a melhorar a eficiência dos processos e a rentabilidade também. Tem investimentos para fazer, mas são de longo prazo. São coisas assim que você tem que melhorar um armazém, eu tenho que fazer uma proteção, tenho que aplicar uma NR12, mas isso vai durar para 20 anos, 30 anos. Não é uma despesa anual que você tem que fazer e vai ter que pagar tudo naquele ano, né? É acreditar que o futuro vai ser da agricultura rastreável cada vez mais. A gente está vendo as coisas sendo pressionadas principalmente pela Europa, mas hoje saiu uma notícia americana também que vai começar a barrar as commodities que entram nos Estados Unidos oriundas de desmatamento também. Então, a notícia de hoje, né, Ronaldo? Daqui a pouco você vai ver no jornal, eles já estabeleceram os parâmetros ali, o Biden e a Kamala lá declararam quais são os 6 passos ali, que os Estados Unidos também entrou na onda ali do momento também da Europa, de estabelecer essas barreiras, levantando a régua de entrada. Quais são os motivos, a gente sabe, não é a questão aqui. A questão é que o agro ele vai começar a ser cada vez mais necessário demonstrar seu atendimento, seu compliance, muito além de ter aí os seus conceitos já consagrados. Não, a gente eu gosto de falar isso, todo mundo gosta de falar, não, a gente é sustentável e tal, mas como é que você demonstra que é sustentável? Não basta dizer que é honesto, tem que CRA, provar. tá? Se isso é suficiente, ainda tem desafios, né? Até para homologar tudo isso e fazer validar essa questão no Brasil aí que mexe com fundiário, mexe com sustentabilidade, mexe com tudo. A minha recomendação é que o produtor acredite nisso, se tecnifique, estude e dê os primeiros passos nessa direção, porque é o futuro. Quanto mais rápido, quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. E pega exemplos, né? Se apegue àquilo que deu certo e vá resolvendo seus pequenos problemas, acredite nisso. As pessoas trabalham melhor, as pessoas se comprometem mais com esse ambiente. As novas gerações, o mundo mudou. Quem está vindo aí, agrônomos, são de 22, 23, 24 anos. É uma geração jovem. Conectada, né? É uma tecnológica. Geração Z, totalmente tecnológica. E nós, assim, já de cabelos meio brancos e tal, nós temos que se adaptar a essa geração. E a empresa também, para recebê-los, porque são muito bons. Essa turma é muito inteligente, exatamente, rápida, eficiente, eficaz, sabe o que é certo, tem um relacionamento muito bom, tem menos preconceito. Então, assim, pode o produtor hoje, e dentro do seu processo de sucessão, pense na sucessão, mas pense também na melhoria dos seus processos produtivos, que vai dar certo. Essa é a mensagem aí. Maravilha, muitíssimo obrigado, Álvaro, né? Estou muito feliz, muito satisfeito, muito honrado também com a sua presença, né? Depois de um bom tempo, né, que a gente não se encontra, e perceber que você evoluiu, a empresa cresceu, né? E você continuou olhando para frente, né? Isso é importante. Por fim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês trabalham com planejamento estratégico. Vocês sempre projetam quantos anos à frente? A SLC olha assim e fala, eu tenho um plano para 2030, você comentou aí. Vocês fazem planejamento normalmente para quantos anos? Planejamento estratégico na SLC, o primeiro deles foi em 1997. De lá para cá, todos os anos, sem faltar um ano, foi analisado planejamento estratégico. A gente analisa no curto prazo, 1 ano, essa revisão é de 1 ano e 5. A gente olha 1 ano e atualiza o 5. Projeta 5. Isso. Maravilha. É assim que a gente trabalha e vem dando muito certo. O primeiro planejamento estratégico traçou uma meta que a gente achou que não ia acontecer, que era em 10 anos ter lá 150 milhões de dólares de receita, né, no nosso negócio. De dólares, 150 milhões de dólares. Era impossível aquilo lá em 97. E, coincidência ou não, quando a gente abriu o capital, 10 anos após, a gente bateu essa meta diária, bateu essa meta também de resultado naquela época. Demonstrou que
essa insistência, essa disciplina operacional, essa governança organizada dentro de uma empresa é o segredo do sucesso da empresa. Então, nós trabalhamos assim até hoje, dessa forma. Maravilha, muito obrigado. Pessoal, gostaria de afirmar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante mineral misto, natural, fonte de fósforo, cálcio, enxofre, silício, que é resiliência, né? No mundo de alterações climáticas, resiliência é muito importante. Gefoscal é esse fertilizante que traz resiliência, que traz economia para o produtor. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui.